Que erros mais que as empresas cometem? A decisão de compra já foi tomada muito antes, né? Não é sobre você, é sobre o seu cliente. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou a Dani Almeida. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Estamos aqui com uma convidada muito especial, que eu tô aqui com todo o roteirinho dela, que é a Dani Almeida, que ela é empresária, jornalista, também sou formada em jornalismo, abrindo um parênteses aqui. O Rogério também. Eu também. O Rogério também. Eu sou estranho no ninho. Nesse momento é estranho. A Dani, ela é jornalista há mais de 20 anos e é fundadora da Rugido Digital, uma empresa responsável por ajudar negócios e empresários a terem voz, posicionamento e aumentar as vendas com o uso estratégico das redes sociais. E a Dani também, ela é colunista da revista Você S.A., então ela escreve mensalmente sobre comunicação, posicionamento e conteúdo estratégico. Ela foi mentora de mais de 100 marcas, além de acumular milhares de alunos online com cursos na área de comunicação para o digital. Então hoje, né, depois de fazer toda essa introdução aqui chique sobre a Dani, essa convidada maravilhosa que está aqui, a gente vai falar muito sobre o posicionamento de marca, sobre comunicação, como fazer as empresas de fato se diferenciarem, especialmente no digital, né? E agora eu quero passar a palavra para o Marcelo do porquê que ele escolheu trazer a Dani para essa mesa. Aline, rugido. Olha, não é forte, né? Rugido já treme a parede, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para África do Sul e aí a gente foi andar lá numa savana e você olha de longe assim, você vê o leão. Né? O leão parece que está com preguiça, deitado ali, de boa, sabe? Parece que está até meio dopado. Aí daqui a pouco o leão ali abre a boca assim, ó. Mas ele faz... Quando você olha o movimento e o som, as coisas não combinam, né? Ele abre a boca devagar assim, mas, cara, sai um barulho que vibra tudo. Falei, meu, rugido digital é demais, né? Tem um amigo que sempre chama rugido digital. Falo que a gente não tem que matar um leão por dia, a gente tem que ser o leão, né? Uhum. Então, ela é o leão, é o rugido que vem aí, que chegou aqui. E a gente vai falar desse tema, enfim, marca. A gente vai querer fazer algumas perguntas que as pessoas falam, o cliente só quer preço, né? E se fala muito de posicionamento, mas é uma coisa muito abstrata ainda, né? A gente consegue mensurar o resultado de um posicionamento. Eu consigo mensurar o resultado de um posicionamento na minha história, mas é uma coisa muito abstrata. E para o comandante que está ouvindo a gente assimilar isso, então agora a gente quer destrinchar esse negócio de posicionamento aqui, né? Maravilha. E Dani, agora se apresente você para o comandante. Como que você gosta de se apresentar para os empresários que estão aqui ouvindo a gente? Ela já chega rugindo, parede tremendo, vidro vibrando. Porque eu sou leoa, né? Eu deixo o leão rugir e eu cuido da casa lá, dos bastidores. Mas você sabe que essa história do Rugido, né? Pô, foram anos para chegar nessa marca. A Rugido é uma empresa que você falou de posicionamento, da importância do posicionamento, para quem está aqui ouvindo a gente, com 1 ano e meio, só em janeiro agora a gente cresceu 60% em termos de faturamento. E a gente vai triplicar esse ano, muito provavelmente, de tamanho. A gente cresceu muito rápido com base num posicionamento muito forte. Então, eu sou um pouco produto, a gente é um pouco produto do que a gente ajuda as empresas, os nossos clientes. E por que o rugido, né? Porque eu fiz jornalismo, a gente estava brincando aqui, né? Que jornalista já foi uma pessoa mais grata, uma persona mais grata, assim. Mas eu amo comunicação e é muito louco porque eu fui fazer comunicação, assim, eu achava que eu queria ser veterinária. Olha, leão, os bichinhos na história. E aí, com 7 anos, eu peguei a lista telefônica. Se você não sabe o que é isso, você dá um Google, que, né? Muito empresário jovem aqui, talvez ouvindo a gente. Lista telefônica, páginas amarelas. Páginas amarelas. Maior veterinário de Santos. Liguei e falei, como é ser um veterinário? O cara quis matar, achou que eu estava passando um trote. E eu nem sabia, eu já estava sendo jornalista naquela época, com 7 anos. E essa foi a primeira vez, assim, que eu me aproximei de comunicação. Eu passei um monte de trote, mas nunca estava sendo. Tá vendo? Não estava sendo, eu estava. Porque eu queria, de fato, saber como é que era. Porque eu queria, ali, com 7 anos, decidir meu futuro. E aí, a segunda vez, eu lembro de uma foto, Guerra do Iraque, assim, de novo, né? Os bichos cobertos de petróleo. E aí, eu fiquei pé da vida, assim, com aquela situação. Eu falei assim, cara, quem vai, né, botar a boca no trombone sobre isso? Quem vai denunciar essa situação? Eu falei, é o cara que está escrevendo isso aqui no jornal. Pô,
interessante isso aqui. E aí, um dia na escola, a professora passou o Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim. E aí eu lembro que eu vi as famílias se reunindo e aquilo me tocou muito. E eu falei assim, pá, é isso. Eu quero ajudar as pessoas a terem voz. E aí eu fui para o jornalismo, fui para a comunicação. Então, hoje, esse nome, ele toca muito na minha essência, assim, no que eu sempre quis fazer, que era exatamente ajudar empresas. Eu sempre fui incomodada, assim, de ir a um médico. Eu falo que é o fim do diploma na parede, né? Ninguém mais chega no médico e fica olhando ali atrás que faculdade que você fez, que faculdade que você não fez. A gente vai stalkear as pessoas na rede. Será que esse cara é bom? Será que essa empresa é boa? E depois que eu stalkeio aquela empresa, aquele empresário, eu falo, aí eu compro dele. Então, não tem mais diploma atrás da parede. E aí você vê um médico sensacional, você vê empresas sensacionais. E você fala, pô, não tem o destaque que merece, né? Não tem voz. E aí a Rugido nasce com esse propósito, muito a ver com a minha história pessoal, desses valores de essência, que tem muito a ver com posicionamento, que é o que a gente vai ajudar os comandantes a desenvolverem hoje aqui. E principalmente muito pensando mais do que teoria. no digital, né? Porque o digital, ele aumenta bastante isso daí. Mas sabe que você falou um negócio aqui? Você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui, né? Tem um monte de cara sensacional que não explode, né? Quando eu comecei, eu tinha pelo menos uns 5, né? Caras muito bons, que eu admirava, que faz não exatamente o que a gente faz no EAG, mas que faz treinamentos corporativos, que faz treinamento para empresários, esse tipo de coisa. Eu tinha muitos caras que eu admirava, né? E aí hoje eu olho, cadê esses caras? Exatamente. Cadê esses caras? Sumiram, simplesmente não conseguiram ganhar um posicionamento. E eles não deixaram de ser bom. Eles não deixaram de ser geniais. Não que eles sumiram, que eles não existem mais, mas ninguém conhece. Ninguém conhece. Tem uma frase que eu gosto muito de falar quando eu estou conversando com alguma empresa, com algum empresário executivo que quer contratar gente, que é assim. É um ditado, na verdade. A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Não adianta nada você ser o melhor profissional, o melhor executivo, a melhor empresa, e você não mostrar isso, não transmitir isso no digital, que é o maior megafone que a gente tem hoje. Poxa, eu lembro, trabalhei em editoras, era 1 milhão para você fazer um anúncio numa página da Veja. A gente falava, gente, isso não se sustenta. Cara, 1 milhão a página de anúncio. E não tinha como medir, né, o resultado, não tinha métricas. E não tinha métrica. O digital tem mais métrica hoje. E não é só métrica. A mídia tradicional, ela traz o endorsement, né, que a gente fala, o endosso, a credibilidade. Mas ela não traz a venda. E o digital, ela traz a venda de um jeito infinitamente mais potente do que a mídia tradicional. A gente, na Rugido, para ser muito sincero, assim, a gente não olha muito para número de curtida, de engajamento, de comentário. Cara, a gente olha para venda, sabe? Porque tem muita... Quando você está tratando de um perfil de empresa, o posicionamento, quando ele está lá redondinho, quando está tudo legal... A gente sabe que o cara está vendendo, ou porque o digital é uma vitrine, que é a primeira função do digital, ser uma vitrine para te ajudar a converter venda. E aí entra a necessidade do posicionamento de marca. Ou ele está vendendo porque ele está convertendo, ou ele está vendendo porque a pessoa vai direto. Quando você quer comprar, a gente tem uma indústria de piso cimentício. A gente começou a olhar, a gente falou, gente, mas o negócio não cresce, esse perfil não cresce. Quando a gente foi ver, as pessoas estavam entrando direto no link da bio, estavam indo para o WhatsApp Business conversar com o atendimento e o cliente estava lá feliz da vida. Porque cada projeto que ele vende de piso cimentício paga a gente 300 vezes. Então, é sobre isso. Assim, e é lógico, quando a gente quer construir uma marca, você tem que ter o alcance. Então, é um mix. Mas o nosso principal foco é vender. Assim, é posicionamento que vende, que ajuda a ter voz e vender. Legal. Quero saber mais de posicionamento. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, tinha um conceito, né? Eu falo antigamente, a gente vai revelando a idade, né? Mas o comandante que ouve a gente sabe que vou fazer 50 esse ano. Se quiser mandar um presente em junho para mim, pode mandar. Eu fiz domingo.
5.0? Também Aquariana. Aquariana, com ascendente em touro. Cada dia mais taurino e menos aquariano. Não, 50.0, já, mano, eu estaria... É demais, né? Poxa, ô, louco. Eu vou fazer 50, você falou, eu fiz. Não, eu fiz aniversário. Parabéns, feliz Obrigada. aniversário. Minha filha fez 23, aquariana também, 23 de janeiro. Ah, tá. Não fez 23 23 anos. anos, Pelo amor de 23 de janeiro. Essa é aquela filha que a gente não conhece. 23 eu falei, Marcelo, tu tem uma filha de 23 anos. Tem uma de 15 e uma de 9. Revelações no meio do podcast. Caramba, Marcelo. Mas existia um conceito que chamava F-Mode, que era First Moment of Truth, o primeiro momento da verdade. Era um conceito nem sei se vocês dois, né? Mas existia esse conceito. Então, no varejo, principalmente no varejo, né, para as marcas que vendem ou no supermercado ou numa rede de varejo, né, o momento da verdade, o cara tinha o primeiro momento da verdade é quando ele lidava com o produto. Ele chegava lá e via o produto, era o primeiro momento da verdade dele. Ali ele ia abrir, ali ele ia conversar com o promotor, ali ele ia entender o que tinha de características e tudo mais. Esse era o primeiro momento da verdade, né? Aí depois que a internet explodiu do jeito que explodiu, o Google veio e criou o Z-Mode, que é o Zero Moment of Truth, ou o momento zero da verdade, né? Porque hoje, quando o cara chega ali no varejo e vê um negócio, né? Isso quando vê, porque hoje as pessoas compram online e não vão lá ver, né? Mas quando ela chega lá para ver, a decisão de compra já foi tomada muito antes, né? A decisão da marca, às vezes ele não decidiu o modelo ainda, mas a marca ele já praticamente já decidiu, o que ele quer ele já decidiu, às vezes ele está em dúvida entre ser modelo A ou modelo B, né? Mas a decisão já foi tomada, então não tem mais o first moment, é o zero moment. E esse zero moment, muitas vezes, eu acredito, eu queria saber de você, que ele acontece antes do cara falar, preciso comprar, né? Preciso comprar um copo, né? Em algum momento na cabeça dele tem um momento zero da verdade dentro do que a gente fala a jornada do cliente e aí ele fala eu preciso disso e aí ele vai levar em considerações algumas coisas, né? Onde acontece esse negócio que é nessa hora que você tem que estar posicionado na cabeça do teu cliente? Então, eu lembrei de 2 marcas aqui. O que faz, e aí que o posicionamento é tão lindo, é tão mágico, o que faz as pessoas ficarem na fila para pagar um café 10, 12 reais de uma marca que elas nem conhecem, que é o que acontece com a Starbucks. Starbucks chega numa cidade que não existe, que a Starbucks não tem ainda, não existe, as pessoas fazem fila. Gente, Santos... Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Minha filha que não toma café, ela gosta de ir no Starbucks. Olha lá. E aí, a construção de marca da Starbucks, que tem muito storytelling, que é maravilhosa e é incrível, faz isso pela marca. O que faz as pessoas ficarem na fila para comprar um iPhone, que não é um telefone barato, assim, né? Ali, assim, para pagar mais caro, para estar na fila, passar perrengue E troca todo ano. E troca todo ano e fica lá na fila. Marca, posicionamento. Ninguém fica na fila para comprar um, sei lá, Xiaomi. Como é que chama aquela marca? É isso aí, isso aí. Xiaomi. Xiaomi, Eu brinco aqui, eu falo, se você for naquele lá que começa com S, tá sempre vazio. Olha lá. É verdade, tá mesmo. Mas é a mesma coisa do McDonald's, né? A mesma coisa do McDonald's. Você tem o McDonald's, Burger King, Bob's, todos eles são bons, mas o McDonald's está sempre mais cheio. Mequinho. E a história da construção da marca McDonald's... Ai, gente, aquilo é papel, pelo amor de Deus. O papel gostoso, hein, A construção da marca da McDonald's... Gente, todo mundo odeia o Roy, né? Que foi o cara que chegou lá para os irmãos McDonald's e construiu a marca. Gente, sem aquele cara... porque o cara foi filho da mãe, porque roubou a empresa dos irmãos. Mas, gente, se ele não tivesse aparecido, não existiria Arcos Dourados, não existiria. E toda marca tem um símbolo ali, né? Não é só a comunicação, ela é parte da ferramenta, ela só amplifica a construção da marca, do posicionamento. Quando o lance do Ray Kroc, né? Quando assisti o Fome de Poder... Ray Kroc. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu sou péssima. Quando assisti o Fome de Poder pela primeira vez,
Eu olhei e falei, ele foi um filho da mãe. Você ficou com raiva? Não, eu falei, foi um filho da mãe, né? Quando assisti a segunda vez, eu tive uma outra visão. O cara foi um gênio, né? A visão que eu tive é os irmãos, eles estavam atrapalhando o caminho natural da marca. Tanto que no final, eles estavam atrapalhando. As crenças dele, os limites, estavam atrapalhando. Estavam literalmente atrapalhando. Tudo que o Rei Kroc ia fazer, eles barravam. E aí eu não vou entrar no julgamento. Mas eu entendo que eu olho e falo, cara, ele fez o que precisava ser feito, porque o McDonald's não teria... A gente nem estaria falando. Não estaria. Não estaria falando disso aqui agora, se ele não tivesse feito o que ele fez, né? Enfim... Agora, esse é o Moment Zero. O Moment Zero. E aí, no final do filme, o irmão McDonald's pergunta para ele, com tantas empresas por aí, por que a gente? Ele fala, vocês não perceberam. McDonald's. Olha esse nome, McDonald's. E vocês nunca se tocaram nisso. Era o nome, né? Podia ser qualquer marca. Não. É McDonald's. E ele fala assim, o filme termina assim. Então, como que um nome vai fazer a diferença? O que precisa para compor o nome? Porque, por exemplo, a gente falava em empresa autogerenciável, eu tive conflitos com o nome, né? E aí a gente mudou para empresa sem caos. Né? Já mudou o nome da empresa. A gente criou um movimento. Isso. A empresa continua chamando... Tanto que o podcast ele continua chamando empresa autogerenciável, mas a gente, na comunicação, a gente fala... Nós ajudamos você a acabar com o caos na sua empresa, que é um movimento, através de uma equipe autogerenciável. Você trouxe a transformação. Mas, para mim, quando você fala em empresa autogerenciável, na hora, como dona de empresa, vem... Nossa, liberdade. Quero... Para mim, a transformação já está no nome. Vamos, Dani! É porque qual que era o meu conflito? Sabe qual que era o meu conflito? Eu peguei isso mais que, enfim, algumas vezes, né? Então, a gente já treinou isso. Quase 6 mil donos de pequenas e médias empresas. E aí já aconteceu de eu pegar ali um filho, que é herdeiro, não é um sucessor. Eu sempre falo de filho, herdeiro, de herdeiro e sucessor, a diferença, né? Aí cato o filho e aí vou conversar com o filho. Aí ele fala assim, eu quero deixar logo a empresa autogerenciável, né? Porque a empresa, caiu no colo dele e não é aquilo que ele queria, né? Aí ele fala assim, eu queria deixar a empresa autogerenciável porque eu quero ir para a praia pegar onda. E, cara, eu me sentia tão mal com isso, que não era isso que eu vendia, né? E aí, um monte de gente falando, eu quero logo minha empresa autogerenciável porque eu não quero mais saber desse negócio aí. Faz sentido, porque você estava filtrando o teu cliente ideal, né? E aí eu falo, não é isso. Empresa autogerenciável não é isso. Uma empresa que, eu quero ir para a praia, Teve um que falou para mim que queria fumar maconha e pegar onda, né? Eu falei, não, a empresa autogerenciável não é para isso. Veja bem. Não, mas vamos falar de nome aqui. Isso que você falou é muito legal. Vou contar uma história. Quem conhece vai dar muita risada e vai falar, não, esse cara não é exemplo para nada. Mas, enfim, pior é que é exemplo. Esse cara foi um gênio. Não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Ray. Ou Dr. Hollywood. Pois é. Qual que é a história? Primeiro que o nome dele é Raymond e ele encurtou o nome, porque tem muito disso. Você acabou de falar, McDonald's. Quanto mais sonoro, e aí pode ser longo e forte e sonoro, que vai grudar na cabeça das pessoas, ou quanto mais curto, mais fácil das pessoas guardarem. Então, ele encurtou o nome. Ele é filho de um americano com brasileira, se não me engano. O pai foi muito cedo, voltou para os Estados Unidos, ele ficou no Brasil, depois ele foi para os Estados Unidos, e ele foi fazer cirurgia plástica, cirurgia plástica. Falou, eu quero trabalhar em Hollywood. E aí, um professor dele falou assim, você está louco? Você vai trabalhar em Hollywood, um dos mercados mais competitivos que tem para um cirurgião plástico, por que não outro lugar? E aí ele falou assim, não, eu quero trabalhar lá. E aí ele foi e ele colocou uma tagline, como a gente fala, não, porque não é um slogan, é uma tagline. No nome dele, que Qual é... que é a ele foi pra TV. De slogan e tagline? O slogan é aquela frase que você fica batendo num comercial, né? Tipo, se é Bayer bom, sei lá, enfim. Amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso. Isso é slogan ou é tagline? Isso é slogan. Agora, a tagline é quando você usa uma frase como um apoio para sua marca. E aí você acopla alguns valores. Então, quando ele coloca assim, ele se identifica e ele foi para a TV e aí ele começou a construir uma marca. E ele começou a se auto-intitular Dr. Ray ou Dr. Hollywood. Para pensar, neurociência, tá?
que vem na tua palavra com Hollywood? Na tua cabeça, quando eu falo Hollywood? Estrela. As estrelas. Estrela, Sim, celebridade, o que filme, mais? é. Filme, tem mais, Nicole gente. Kidman. Já foi. Minha namorada parece a Nicole Kidman. Parece mesmo, parece. Parece. E aí, que mais? Gravações e glamour. Cinema, glamour. Tapete vermelho. Tapete vermelho. Então, o que eu faço? Eu pego todos esses significados que estão no inconsciente coletivo e eu trago para minha marca. Eu roubo esses significados para minha marca. Então, o cara foi genial, porque ele começou a roubar esse significado de glamour, status, celebridade, tapete vermelho, cinema, e ele trouxe tudo isso para a marca pessoal dele. Agora, quando a gente fala uma marca, assim, Apple, maçã, o que a maçã traz no subconsciente? Primeira coisa Fruto que vem na sua cabeça? proibido. Fruto proibido, o que mais? Eva. Nossa, é docinho, né? Eva, Pelo amor de docinho. Deus. Fruto proibido traz o quê? Pecado. Pecado. Da carne? Desejo. Uhum. Que é marca mais desejada do que a Apple, gente? Vocês acham que foi à toa? Jobs escolheu a maçã pensando nisso. E quando você vai E ainda listar... mordida. Exato. Mordida. Mordida. Foi provado mordida, o pecado. Você entendeu? Não é só uma maçã. Não, ela foi Você mordida. entendeu? Então, assim, Tipo, o você cara... quer dar uma mordida também? Que isso, o Rogério? cara... Mas respeita, Rogério. O simbolismo, porque o problema foi quando mordeu Esse a é um maçã, podcast né? de família, afinal de contas. Não, mas é porque o pecado se concretizou quando ela Quando comeu, ela... né? É verdade. Vou te defender, porque esse é um podcast de família. Então, assim, o cara foi um gênio do marketing. Um gênio. Porque ele escolheu uma marca que o próprio nome da marca já traduzia os principais valores. E aí vem um exercício legal para quem quer trazer essa magia para sua marca. Faz uma lista de 15 valores que você acredita que são pilares para sua empresa, para sua marca. O que está na essência da sua marca? Porque quando a gente vai ver a Apple, e aí a gente começa com 15, com 20, aí depois tem que ir reduzindo até chegar na essência mesmo. Mas a essência da Apple, se eu virar aqui e falar assim, qual que é a marca que te transmite beleza, simples, simplicidade, com elegância, com desejo, com pertencimento, Cara, são todos os valores que a Apple carrega hoje. Então, e aí, por quê? Porque a visão do Jobs era essa. Eu não quero só um computador, eu quero um computador bonito. Porque eu quero que o computador fique no meio da sala. Ah, mas não cabe. O XPTO da rebimboca da parafuso faz caber. E tem que ficar bonito. Ah, o celular... Uma vez eu entrevistei um neurocientista e ele falou que, assim, o iPhone, por exemplo, por que ele não tem bordas? Porque, do ponto de vista de neurociência, quando a gente vê uma ponta, a gente tende a se afastar. Então, até isso, tipo, é o detalhe do detalhe do detalhe. E é um cara especialista só nisso, em estudar produtos e marcas. Então, tudo na Apple é pensado de uma forma a carregar a essência da marca. E aí, quando você vê outras marcas de smartphone, o cara quer só ser o melhor. Só que essa é a grande sacada, porque hoje você não vende um produto mais porque ele tem o processador XPTO, a tela. Não é isso. O grande lance das apresentações de grandes marcas é quando elas vendem o desejo, é quando elas vendem uma história. Então, e aí tem toda uma ferramenta de storytelling por trás. No próprio Jobs, quando ele vira e fala, na apresentação do primeiro iPhone, que ele tira e fala assim, isso aqui é um computador que cabe no seu bolso, cara, é muito genial. Isso é comunicação. Por quê? Porque eu gerei um desejo, eu trouxe algo que já existia na cabeça das pessoas. Porque ele falou, é um computador, é um tocador de música e é um telefone. Né? Aí ele falou, mas essas são as 3 coisas num único lugar. E aí ele tira do bolso. Não lembro exatamente como era, mas era uma parada assim, né? Sim. Genial. É genial. E o que é isso? É storytelling, é posicionamento, tudo isso aplicado à comunicação, que é só o megafone. E a confirmação de tudo isso é que a gente não usa quase nada do que o iPhone faz, né?
Quase nada. Talvez a gente use 5% do que ele tem capacidade de fazer. Todo dia, se você olhar uma coisa que alguém imposta, que o iPhone faz e que a gente não sabia, faz isso também. Mas aí você já viu que ele começou a fazer? Ele começou a jogar umas dicas para você ficar mais viciado ainda na marca. Tipo, ó, você não sabe que faz isso? Agora faz isso, tá? E agora fala, ó, você pode fazer isso aqui também. Isso é comunicação. Não adianta nada o teu produto fazer trocentas coisas, o teu serviço fazer trocentas coisas e você não comunicar. Ô, Dani, quando a gente fala de Apple, né, e o comandante que está ouvindo ali, ele pode falar, mas isso é coisa para grande empresa, né? Posicionamento vai falar, isso é coisa de grande empresa, Apple, Omo, né, enfim, Audi, Porsche, né, Coca-Cola, McDonald's. Mas e o pequeno? O cara fala assim, cara, eu quero trabalhar... Porque o que eu mais vejo os caras falando é assim... Né? Cliente só quer preço, não é isso, Lino? Cliente só quer preço, cliente só quer preço. Não adianta você vir me dar dica aqui, porque o cliente hoje em dia só quer preço. Só quer preço. Né? E aí, como que o posicionamento ajuda isso daí? Né? Ou como um pequeno pode olhar e falar... A gente fez um trabalho de posicionamento no EAG em 2019, a Aline até fez o talk do livro Posicionamento, que é incrível. Né? Então, ele tem uma mensagem clara, você tem que ser único na cabeça do seu cliente, de maneira que quando ele pense nisso, ele lembre de você. Como que um dono de uma pequena empresa faz isso? Primeiro passo, listar os valores da sua marca. O que ele quer ser. Primeiro passo. Porque ainda que ele não seja o mágico do posicionamento, não tenha verba para contratar, ele vai chegar, ele vai... Assim, intuitivamente, ele vai trazer isso para a marca dele, que nem na história dos caras que a gente estava falando até agora. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é desenhar muito bem o cliente que ele não quer e o cliente que ele quer. E eu acho hoje que, assim, mais importante... O pessoal fala muito em público-alvo, avatar. Eu gosto de trabalhar com o cliente ideal. O cliente ideal é aquele que abre a carteira para você, acabou. Ele só quer saber se você cabe no bolso dele. Esse é o cliente ideal. E aí, a parte que é mais dolorida, que é falar não para todo o resto. Porque eu vejo muita empresa hoje, isso também é posicionamento. Muita empresa... Quer falar sim para todo mundo. Quer falar sim para todo mundo. E acaba complicando a operação no dia a dia. E não tem jeito, vai vir o boleto. Vai vir o cliente que quer e que não é bom para você. A gente recente falou não para uma empresa grande de varejo, porque eu olhei e falei assim, cara, isso aqui vai acabar com a gente. E era um contrato... Tá, assim, gente, eu não trabalho por ego, eu trabalho por resultado, para construir um legado. E dói, lógico que dói. Você fala assim, ia ter mais uma marca grande no nosso portfólio, mas tá tudo certo. Eu estou num jogo de longo prazo, não estou num jogo de curto prazo. Então, é importante esse falar não e saber qual que é o cliente que você busca, porque vai vir. Sabe aquela coisa... Outro dia uma cliente falou, achei muito isso. Lembra? Vai esse filme, agora a gente vai se entregar mesmo. Campo dos Sonhos, com Kevin Costner. Quando Kevin Costner era um galã. Ele fala assim, construa e eles virão. Cara, é isso. Se você construir o seu posicionamento, o cliente ideal, ele vem. E eu tenho alguns casos disso lá na Rugido, e a gente também é esse caso. Mas, então, o primeiro passo, marca, construção da marca. Segundo passo, cliente ideal. Terceiro passo, aí sim que eu falo que conteúdo, a gente faz gestão estratégica de conteúdo para marcas no digital. Mas isso é a ponta do iceberg. Se você não tiver toda a base construída, que é o posicionamento, quer saber qual que é o seu cliente ideal, quer saber o que você quer, o que você não quer, sabe que tem o conteúdo que é para viralizar, o conteúdo que é para gerar valor para o seu produto, serviço, o conteúdo que vai conectar, o conteúdo que é venda. Se você não souber que você precisa de tudo isso, você vai ficar lá na rodinha do hamster, procurando, achando que você só vai vender quando você tiver milhões de seguidores, olhando para o que o coleguinha fez na rede social, achando que a grama dele é verde, às vezes é sintética. E aí você vai lá fazer qualquer coisa só para viralizar, para ter número e vai acabar com o seu posicionamento. Porque eu canso de ver isso. Assim, gente que fica tentando o tempo inteiro... Porque é o que você falou, o digital é um dos maiores megafones que a gente tem hoje. Na mão.
num custo infinitamente mais baixo. E aí as pessoas vão lá e acabam com o posicionamento delas. E atraem... O boca a boca gera posicionamento? Poxa, o boca a boca... A recomendação. O boca a boca não necessariamente. Porque o boca a boca é o falem mal, mas falem de mim. É uma escolha. Vamos pegar a marca pessoal agora, pra gente sair de marcas, né? Anitta. Cara, a estratégia dela. Ela passa dos... Ela, assim, perde a mão em alguns momentos, né? E é válido? Eu não acho. Mas, eu não acho válido. E eu não tô... Assim, gente, a baita empresária, mulher empoderada, só que em prol de gerar boca a boca ou com o objetivo de gerar boca a boca, muitas vezes ela sai desse posicionamento dela, objetifica. Nossa, agora fui profunda aqui no português. Não consigo nem repetir essa palavra. As mulheres, por exemplo. E, cara, assim, cai e gera um monte de hater, um monte de burburinho contrário. Será que isso é válido? Na minha visão, não. E aí, você, como empresa, vai e faz isso, pequena, média, grande, só para gerar número? Putz, também não vai. Depende. Se você tiver num negócio de curto prazo, aí eu quero gerar caixa e dane-se. Tô nem aí para construir uma marca, para construir uma empresa, para construir um legado. E beleza. Pode ser que funcione, né? Porque me veio na cabeça assim, ó. Porque eu tô pensando no pequeno e no médio, né? Uhum. Aí eu me lembro que as pessoas falavam assim, do meu pai. Uhum. Eles falavam isso do meu pai. No meu pai é Valdivino. Então eles falavam assim, se o Valdivino não resolver, ninguém resolve. E depois transferiu para mim, se o Marcelo não resolver, ninguém resolve, né? Eu me lembro que lá no Rude Ramos, onde eu cresci, tinha a coxinha do Marcelo. Ainda não tem. Tinha? Ainda tem o Marcelo. Tinha a coxinha do Marcelo. Pô, se o Marcelo estiver ouvindo nós, né? Que saudade de não você, era minha, Marcelo. Não era minha, não. Né? Então tinha lá. Ele tinha a coxinha, tinha os churros. Tudo dele era muito bom. Nossa. Tudo churros. era muito bom. Nossa, os churros dele era incrível. Era incrível. Mas todo mundo, você chegava na cidade e o cara falava, você tem que comer a coxinha do Marcelo. Você tem que ir lá comer os churros do Marcelo. Porque a coxinha do Marcelo... E aí no Marcelo tinha uma parada legal que ele fazia assim. Você chegava lá e pedia lá 3 coxinhas. Ele colocava 4. Uhum. Porque muitas pessoas comiam ali e levavam para casa. Eles falavam, me dá 3 para eu levar. Quando você chegava em casa tinha 5, tinha 4. Né? Enfim. Mas o Marcelo continua no mesmo lugar, né? Aí a gente vê que tem, de repente, alguém que vai lá e cria uma marca. Igual a gente tem uma cliente que é a Carol Coxinhas. Está espalhado aí, sei lá, quantas unidades tem, mas está espalhada em tudo quanto é lugar, né? Então, um cara que vende coxinha, igual a coxinha do Marcelo, ele consegue se posicionar? Como que é isso? Como que ele faria para se posicionar? Tá, tem algumas estratégias. Primeiro, para responder a tua pergunta, a tua provocação aqui, como sair da briga de preço? Posicionamento é para isso, né? O que o leão faz com o rugido? Ele vai lá e, cara, aqui não. Ele Aliás, assim, eu acho a Alcateia de Leões uma das mais incríveis, né? Porque é uma parceria muito sensacional. A leoa, ela fica lá, ela cuida da comida, ela sai em bando para caçar. O leão, ele cuida da segurança, cuida do território. Então, o rugido é, meu amigo, aqui você não vai entrar. É isso, o posicionamento é isso. Por isso que esse é o nosso diferencial. Então, assim, como que, por exemplo, a gente tem uma indústria de enxoval infantil, que é um público de passagem. Público de passagem, gente, para a comunicação é um inferno. Porque você fica lá meses com aquele cliente. Você não tem essa de vender mais, né? Ou no jargão, aumentar o LTV. Cara, teve um filho, 2 filhos. Hoje em dia ninguém tem mais 6, 8 filhos. Difícil, pode ter, mas é difícil. E aí, essa indústria de enxoval, originalmente, a gente cuidava só de uma marca. Hoje a gente cuida das 4. A marca que foi a marca mãe era um enxoval mais popular, 200 ali, 300 reais de ticket médio. E elas criaram uma marca bem mais cara, que o enxoval custa, sei lá, 800, R$1.000. Tem peça que fica o dia inteiro na máquina de costura. Então, tem como custar barato. O que a gente fez? A gente criou toda uma estratégia de contar a história dessa marca, sabendo que ia ter conteúdo que não ia viralizar e que era um conteúdo de marca.
E a gente começou a construir storytelling. Então, no mês das mulheres, a gente construiu o mês inteiro de storytelling das mulheres, as costureiras, a mãe delas, as 2 filhas empreendendo. No outro mês, a gente, que foi aniversário da marca, a gente foi lá e contou a história delas voltando para Paris, porque a Paris, o nome da marca chama Amor em francês. Então, vocês podem citar. E aí, pode citar. Chama Aimee. E aí, a gente foi construindo essa história. E elas vendem grandes varejistas, Alô Bebê, assim, grandes. E aí, começaram, com esse posicionamento, elas conseguiram começar a aumentar o ticket. E aí, elas saíram da briga de preço. Mas, ao mesmo tempo, elas têm outra marca lá, que é a marca original, a marca mãe da empresa. Hoje a gente cuida de 4 marcas, são 2 e-commerces e as 2 marcas. Mas é isso, se eu não quero estar na briga de preço, eu tenho que contar a minha história, eu tenho que humanizar a minha comunicação, eu tenho que trazer outros elementos lá. Gente, de novo, né? Quantos filmes existem sobre a história do Steve Jobs e quantos existem sobre o dono da Samsung? E Fome de Poder e etc. História vende. Aliás, sair no enredo... Estamos, né? Carnaval, por exemplo. Enredo de samba enredo é uma ferramenta de comunicação, de humanização de marca gigante. Assim como filme. Filhos de Francisco, vocês acham que foi à toa? Não foi também. Então, é isso, humanizar e contar essa história. Primeira coisa, para você ir construir esse posicionamento e ficar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou repetir essa história. Gente, há quantos anos o Itaú bate nos mesmos valores? 30, pelo menos. O Starbucks, o Howard Schultz, toda vez ele conta a história de que o pai dele era arrimo de família e ficou doente, quebrou a perna e ficou lá. E por isso, hoje, a Starbucks é uma empresa tão voltada para pessoas. Foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa dos Estados Unidos a dar plano de saúde, inclusive para empregado meio período. E ele bate nessa história, bate para toda apresentação, toda palestra, toda reunião de trabalho. Não preciso estar Não, você não precisa estar no palco para repetir aquela história. Você vai repetir aquela história para todo cliente que entrar na sua loja, na loja de coxinha, na oficina, não importa. Você vai contar essa história todo dia e ter cabeça de empresa grande. Você não precisa ser uma empresa grande para ter cabeça e comunicação de empresa grande. Todo mundo começa do zero. Então, esse é o primeiro ponto para sair da briga de preço. E aí, você tinha feito a pergunta da coxinha. Da coxinha, do boca a boca. Tem um livro muito legal que chama Contágio, sobre comunicação também. E aí, essa estratégia de como você gerar o boca a boca positivo tem alguns elementos. E ele tem uma fórmula lá no livro, mas tem um caso de um bar muito legal, que nem tem em São Paulo bar secreto, que é dentro de um cofre. Pô, a hora que você fala, você tem um bar que é dentro de um cofre, você fala, nossa, coisa doida, quero conhecer. Então, os caras criaram um bar, e aí tinha que ter uma senha, e aí eles trabalhavam muitos gatilhos, né, escassez. Então, você tinha que ligar de tal hora a tal hora, passasse daquele horário, daquele número de mesas, ninguém mais conseguia. Então, usava uma série de ferramentas ali, usando curiosidade, usando escassez, usando um monte de coisa. E aí, gerou esse boca a boca. Então, tem muita ferramenta para você usar em comunicação, que o digital ele amplia, mas que você pode fazer no offline também. E aí, trazer do offline... Por exemplo, uma estratégia baratésima que existe e que tem muita empresa que cresce muito, principalmente restaurante, sala, tudo que é físico, né? Empresas físicas. E que crescem muito no Instagram. Ter o espaço instagramável. Então, tem um restaurante em Santos, um bar lá, que uma vez eu fui com umas amigas de escola. E, gente, era a coisa mais incrível, porque só tinha coisa dos anos 80. Então, tinha uma parede pintada... com não sei o quê. Aí o drink vinha com um carrossel, sabe? Brinquedo infantil mesmo. E aí, óbvio, você quer tirar foto e postar. Então, com isso, eles viralizavam no digital, usavam o digital para viralizar e construíam o boca a boca positivo do lugar. Então, você vê que, assim, não são ações caras. Não precisa ser milionário, muito pelo contrário. E, Dani, quais são os maiores... pecados que as marcas, as pequenas empresas cometem quando estão querendo se posicionar, querendo posicionar a empresa? O primeiro é achar que
depois eu invisto nisso, sabe? Assim, não, depois eu faço isso, porque eu tenho que ter um lugar legal, porque eu tenho que ter... eu, por exemplo, meu primeiro negócio, quando eu saí do CLT, foi um varejo de moda feminino. 1 ano de business plan, de plano de negócios. 1 ano fazendo plano de negócios e a gente conseguiu fazer besteira. Erramos na escolha do ponto, era um bairro dormitório. Então, assim, tudo errado. E o que salvou esse negócio? A comunicação. Falei, bom, tenho 2 alternativas aqui. Ou eu sento e faço marketing da esperança. Sabe o que é o marketing da esperança? Depois o marketing reza. Senta e espera. Aí eu falei, ou eu faço isso, mas não, porque eu tenho um monte de boleto aqui para pagar. Ou eu vou fazer comunicação, que é o que eu sei. E aí eu comecei a fazer comunicação. Só que e aí eu comecei a aprender, porque eu tinha feito internet na Editora Abril, na Editora Globo, achava que eu dominava digital. E aí eu descobri que eu não sabia nada, fui reaprender do zero. Mas o que salvou esse negócio por muito tempo foi a comunicação no digital. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes... E se eu não tivesse feito isso? Né? Se a gente não tivesse construído ali um posicionamento, construído uma marca, tido desde o começo cabeça de empresa grande. Quando eu construí a Rugido em 15 dias. E dessa vez eu comecei do jeito mais certo possível, porque eu comecei assim, zero ego. Tipo, a gente não tinha escritório que a gente tem hoje. A gente não tinha equipe. Eu comecei no esquema de consultoria. Eu peguei o WhatsApp e falei assim, tô abrindo uma empresa aqui, uma agência. Tá comigo? Tô. Falei, cara, tenho empresa na mão. E não sabia. Vou fazer esse negócio. Primeira coisa que eu fiz, abri um Word, escrevi uma apresentação para quem é, para quem não é. Né? Por que Rugido? O que a gente pode fazer por você? O que a gente não faz por você? Não sei o quê. Mandei para um designer, falei, transforma isso numa apresentação. Transformou numa apresentação. Falei, tá bom, e agora? Aí, só mandar para as pessoas. Agora eu comunico. Aí eu fiz um post, comuniquei e pronto. Assim, 1 semana a gente tinha o dia inteiro reunião de prospecção. Então, é isso. Você não precisa ter cabeça de empresa gigante nem verba gigante. O principal erro é não se posicionar. É achar que, só vou fazer isso quando eu tiver verba de marketing. Só vou fazer isso quando tiver XPTO, entendeu? Eu acho que um dos problemas de muitos comandantes é que as pessoas acham que não estão prontos. Eu acho que isso é um problema, né? Você vai falar alguma coisa, a pessoa fala, eu não tô... Quando eu estiver pronto. Não é quando você estiver pronto. Você precisa fazer isso justamente por causa disso, né? Então, as pessoas, quando eu estiver pronto, quando eu tiver isso, eu faço aquilo. E esse quando é um negócio que não existe, né? O quando eu estiver pronto é uma procrastinação das coisas que você pode fazer para o seu negócio para aumentar o resultado, né? Fica esperando o momento adequado, o momento certo. Total. Né? Eu ia comentar só de... além desse erro, agora vamos olhar para o lado de que a pessoa está tentando aplicar. Ela falou assim, tá, Dani, eu já entendi que eu preciso me posicionar. E aí ela tá lá entrando agora nesse jogo. Que erros mais que as empresas cometem quando elas estão buscando entrar nesse mundo do posicionamento? Esse erro do querer todos os clientes. Nossa, boa. Isso aí é o que mais eu vejo acontecer. Isso é um clássico. Você fala, não, tá bom, mas qual que é o seu cliente ideal? Não, mas ele tem, assim, de 25 a 50. Todos que... Mas como assim? Mas pera, então você tem que ter uma dor muito específica para pegar toda essa idade. E mesmo assim, é difícil, porque se você for pegar investimento, vamos pegar um público feminino investimento, a mulher que quer investir com 20 e poucos anos, ela tem uma dor completamente diferente da mulher que precisa ou quer investir com 40, que é diferente da de 50 e poucos. Porque são momentos diferentes da vida. Então... E é diferente da que é casada, é diferente da que não é casada, Exato. É diferente da que tem filha, é diferente da que não tem filha. Exato. Aí entra em outro erro. Ai, gente, esse é o pior. Conteúdo panfletário. Achar que o digital... Eu vou lá fazer o panfleto, a arte com cara de panfleto, bota logo, bota 5.000 elementos, bota trocentos, né? Faz aquele blur que deixa o povo voando, que eu quero morrer. 0 cara de orgânico, tudo bem, não precisa ter 100% cara de orgânico, mas assim, tem que ter uma identidade visual legal lá. Mas assim... faz um panfleto e só fala de si. Não, porque o meu produto é maravilhoso, porque o meu serviço é maravilhoso, não gera valor. Que é o que a gente estava falando aqui antes de começar.
É sempre sobre a empresa, não é sobre o cliente? É sempre sobre melhor definição. É sempre sobre a empresa e não é sobre o cliente. Não é sobre... Então, assim, qual que é a melhor comunicação quando você parte das dores do teu cliente? O que você vai resolver? E você pode resolver sem cobrar. O que você pode resolver sem cobrar? Que valor que você vai gerar na vida daquela pessoa? Tem um filme muito legal que chama Joy, o Sucesso, J-O-Y, sabe? Daquela mulher que criou aquela vassoura louca lá nos Estados Unidos. Aquilo se chama, quando ela vai para a TV... É muito legal. Quando ela vai para a TV fazer aquele comercial dos produtos, aquilo não é um comercial, chama ai, caramba, agora fugiu a palavra. Não é infotenimento, é uma mistura de informação com quando eu estou gerando um serviço ali. Então, o que a Polishop fazia, ou faz ainda? Em vez de eu pegar e de eu vender essa caneca, eu vou fazer um conteúdo que são 10 infomercial, isso aí, infomercial. Eu vou pegar essa caneca e eu vou fazer um conteúdo 10 receitas de bolo na caneca. Aí, no final, o apresentador vai falar, inclusive... Essa caneca é maravilhosa, porque você pode colocar no micro-ondas, você pode colocar na lavadora e ela não vai estragar, e ela não vai perder a pintura. Aí, no final, ele vende o produto. Isso é genial. E é isso que as pessoas precisavam fazer quando elas querem gerar um valor para vender o seu produto. Não é sobre você, é sobre o seu cliente. Não importa se você vende um produto ou um serviço. Então, esse é um outro erro muito grande. E aí, outro erro, achar que tipo... boto lá o meu sobrinho para fazer o design, esse design vai funcionar no digital e vai me posicionar e vai me ajudar a vender. Vai, porque rede social tem uma série de vai estudar. Cara, eu não tenho... Por muito tempo, eu fiz meu conteúdo sozinha, sem equipe. Hoje, eu sou uma cliente também da Rugido, mas, assim, por muito tempo, eu fiz sozinha. Não consegue fazer? Abre o computador à noite, lá, 11 horas da noite, quero que eu fazia, e vai fazer o seu conteúdo, então, né? Gente, tudo... O lance é, se eu não posso pagar nesse momento, mas eu sei que é importante, eu vou dar um jeito de fazer. Do mesmo jeito que você faz a previsão de caixa, do mesmo jeito que você olha o seu DRE sozinho, ou faz o seu DRE sozinho, do mesmo jeito que você... Né? Enfim. Como que a gente pode identificar uma empresa que você olha e fala assim, cara, isso aqui tá ruim de posicionamento? Aquela empresa... Por que tu fez a pergunta já rindo? Não, vamos ver, vai que a gente tá ruim de posicionamento, nem sabe. Para, né? que é isso? Eu até gravei hoje nos meus stories, eu falei que eu tô muito chique, que eu vim fazer só um bate-volta pra Floripa, só pra gravar esse podcast. Porque, assim, toda vez que eu falo com um empresário, nossa, você conhece o Marcelo Germano, você foi na G, nossa, você vai gravar podcast. Hoje eu... regacei lá nos meus stories. Calma, povo, tudo com inveja. Então, assim, não, com certeza você está muito bem de posicionamento. Mas, assim, quando que a gente vê? Quando a pessoa não sabe nada de... Quando persegue no tiroteio, né? Bota lá o panfleto, fala, eu sei... Quando a pessoa fala assim, ó... Eu sei que tem... Senta comigo na reunião e fala assim, eu sei que tem alguma coisa errada, mas não sei nem o que é. Não sei nem por onde começa. É porque não sabe quem que é o cliente ideal, quem que não é o cliente ideal, não sabe se tem uma identidade visual, se não tem, se tem posicionamento, se não tem. Não sabe. E é muito... Não tem como. Tem como você fazer conteúdo bem, que é isso que me dá uma raiva, assim, porque eu falo que tem os postadores, né? Que você fala, pô, como é que você vai postar um conteúdo que você não tem a mínima noção de posicionamento para ajudar o seu cliente? Você não vai construir um negócio, um mínimo ali. Você não precisa fazer um rebranding, né? Pra usar um termo chique. Você não precisa fazer um... Mas você tem que saber o mínimo de como posicionar aquela marca. Senão você é só um postador. A gente... Em 2018, a gente tava apanhando, né, Aline? Eu não sei se eu já contei isso aqui em podcast, né? A gente contou no podcast número 52 e 53, por aí. Nossa, gente, a Aline é um... Que isso? É um museu. A gente, em 2018, a gente começou o ano e a gente tava tendo resultado, mas a gente não tinha arrebentado do jeito que a gente imaginou que a gente ia arrebentar, né? E aí a gente começa a olhar o que está acontecendo no mercado, porque no mercado tem muito ruído, não é rugido, tem muito ruído, né? E aí o mercado muito ruído, lança comunidade, lança isso, lança aquilo, faz produto de entrada, esteira de produto, enfim, High né? ticket. Não era ticket nem alto, isso, né? baixo, Era um produto de entrada que o cara pagava por um ano e, enfim, né? Era nos primórdios da recorrência ainda.
né? Aí depois a recorrência foi a ficando tal da pegando ideia mais. de copiar o Netflix, né? Só que não é para todos. Porque tem E que aí a gente fez um lançamento, colocamos dinheiro, sei lá, a gente investiu 300 mil reais na Isso época. foi em janeiro de... Janeiro de 2019. 2019. E aí flopou. O primeiro mês até que foi bom, o segundo flopou, o terceiro flopou. Aí a energia do time caía e a gente tinha desviado a estratégia, aí não completava a turma para fazer o EAG. Aí baixou a moral, a gente tava todo mundo ali super desanimado. Aí um dia eu peguei o telefone, acho que foi em maio, né, Foi. Aline? Catei o telefone em maio e falei, vou ligar pro Fernando, né? O Fernando da antiga Neuari, né? Que era o Fernando e o Rafael Galdino quando era Neuari. Depois cada um seguiu o seu caminho. Aí eu liguei pro Fernando e falei, Fernando, porque o Fernando era muito bom, assim, eu já tinha conhecido o trabalho dele, já trabalhar com alguns amigos meus. Eu falei, Fernando, tô precisando da tua ajuda, cara. Preciso de um cara bom de tráfego, preciso de um cara bom de copy, porque não tô conseguindo ter resultado. E aí o Fernando pegou e mandou assim para mim, ó, na lata. Falei, Marcelo, nenhum copy, nenhum tráfego vai resolver teu problema. Mandou assim pra mim. Nenhum. Eu falei, fala mais. Aí ele falou, cara, teu problema é posicionamento. Eu falei assim, fala mais. Ele falou, cara, é o seguinte, você quando conversa, dá a impressão que você está pedindo desculpa. Empresário é tudo dominante. Aí você vai conversar com o empresário como se estivesse pedindo desculpa, o cara não quer te ouvir. Então já começou errado por aí. E aí ele começou a falar, teu conteúdo é chato. Mas o cara me detonou. Falou que o conteúdo era chato, que eu me vestia mal. O Marcelo tinha uma foto do WhatsApp que era uma camisa branca na foto do WhatsApp, bem sem gracinha. Assim, ele tava com uma camisa social branca com fundo meio claro. E ele falou até disso pro Marcelo. Não, porque essa camisa não passa credibilidade. Não, tem uma história boa disso. O cara me deu um esculacho. Aí depois do esculacho, né? É bom porque tem gente que leva pro pessoal, né? Não, quando tem o cara que quando o cara me porque deu você esculacho, filtra e você vê o que faz sentido pra você. Aí ele me deu esse esculacho, a única pergunta que eu falei, quanto custa? Vem aqui resolver isso pra mim, cara. Vem aqui, quanto que é? Vamos lá, tô precisando arrumar isso daí. E aí a gente fez um trabalho, foi bem legal. A Aline leu o livro Posicionamento. Tu leu Tribos, né? Eu li Tribos, enfim. Aí a gente seguiu, porque aí a gente é obediente, a gente seguiu toda a cartilha, né? Fizemos todo um trabalho, a gente fez aquele mapa não era mapa da empatia, era mapa da jornada do cliente, dos analgésicos, né? É o Canva de geração de valor, né? Uma coisa nesse sentido. É porque tem vários nomes quando a gente na internet. O mapa da empatia é muito legal de fazer. É que você tem o mapa da empatia aqui de um lado e você tem o outro onde você tem os analgésicos enfim. Não lembro o nome, mas eu acho que é mapa da jornada do cliente. Essa coisa do não é sobre você, é sobre o teu cliente. Porque você entra numa empatia que você fala, cara, eu já sei qual que é a dor. E aí tudo muda, assim, tua visão do teu posicionamento, teu conteúdo. Mas e aí? Conta. Aí a gente fez isso e era post-it aqui, post-it ali, colava e discutia, né? Fizemos tudo, colocamos na parede, ficamos olhando e ele deu um monte de tarefa lá pra gente, a gente fez todas as tarefas. Mas qual que era o lance? Era o nome, né? Então ele falou, cara, empresa autogerenciável não é um negócio. Não é sexo, né? Ele falou isso. A Aline quer desfazer isso da minha cabeça. Eu não... Né? Assim... esse é o único ponto que eu discordo, assim. Eu tô contigo, Dani. Aí, beleza. Aí a gente fez um trabalho, ele veio lá do Ceará para cá, né? Ficou aqui 2 dias, era 2 dias presencial, né? 2 dias, a gente discutindo, lendo e não sei o quê. O nome ainda não é esse, o nome ainda não é esse, o nome não é esse. Porque a gente tinha que criar um movimento. Né? Não, você precisa criar um movimento, Marcelo. Criar um movimento, você vai ser o líder do movimento. O livro Tribos fala isso. A gente ficou 2... chegou uma hora, estava exausto. Aí ele tinha que ir embora para o aeroporto, era 5 horas, a gente parou para tomar um café. Né? E aí, nisso, para tomar um café, acho que foi isso, né, Aline? Tu olhou pra mim e falou assim, e aí, Aline? Aí a gente tava frustradaço. Frustrado, porque era o segundo dia, eles tinham que ir embora, não chegamos em lugar nenhum do que a gente precisava. E não foi barato, né? E aí, ele pegou e falou, cara, eu me lembro que lá na Neuari, nos dias que o bicho pegava, num dia normal... A minha pressão estava 19/12, ele falou, né? Isso era num dia normal, né? Aí ele pegou, disse que foi no médico, o médico falou, cara, como isso, né? Ele falou, doutor, você não está entendendo, minha empresa está no caos. E aí a gente, nessa hora que ele falou isso, a gente pegou, ele tinha sido cliente do EAG,
Aí na hora que ele falou isso, a gente matou. Assim, então é isso. Tirar a empresa do canal. Empresa sem caos. E aí a gente mudou o posicionamento, começamos a trabalhar uma empresa sem caos. Lógico, seguimos uma cartilha de criação de conteúdo. Quando a gente criava conteúdo, o conteúdo tinha 3 propósitos, né? E o nosso conteúdo tinha 3 propósitos. O propósito 1 era fazer o cara pensar, parece que o Marcelo está dentro da minha empresa. Esse era um. Aí como que eu fazia para o cara falar, parece que o Marcelo está dentro da minha empresa? Eu contava, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa. Eu contava tudo o que acontecia comigo. Então eu falava assim, por exemplo, às vezes eu contava em terceira pessoa. Então eu falava assim, pô, aí o cara vai lá, ele chega na empresa e acontece isso, e acontece aquilo. Aí ele faz isso, aí ele faz aquilo. Era tudo o que acontecia comigo. Aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, parece que o Marcelo tem uma câmera, está aqui dentro da minha empresa. Por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei que eram os comportamentos padrões. Se você fala sobre os comportamentos padrões, você está falando com o teu público-alvo, porque ele tem aquele comportamento padrão. Você estava chacoalhando a dor. Aí eu falava isso, fazia isso. Aí o outro critério, como que era, Aline? Parece que o Marcelo acordou e gravou esse vídeo para mim, né? Isso, eu precisava ver isso exatamente agora, né? Eram 2, né? Então parece que o Marcelo tem uma câmera na minha empresa, parece que o Marcelo acordou e gravou isso para mim. Não, o Marcelo gravou isso para mim, não é possível, né? Era a sensação que eu queria causar. E a outra eu precisava ouvir isso. E aí quando vem uns conteúdos pancadão, que o cara fala, precisava ouvir isso. Mas sabe o que eu acho, Marcelo? Que hoje, olhando aquela frase clássica que a gente sempre fala, quando a gente sabe, quando a gente chega no fim, é muito fácil a gente olhar para o meio e querer dar pitaco, né? Mas quando eu olho agora, eu penso que por que o Empresa Sem Caos funcionou e por que o Empresa Autogerenciável não funcionou? Porque a única vez que a gente bateu e repetiu a mesma coisa e se cansou de contar a mesma história foi na Empresa Sem Caos. A gente nunca se cansou de bater na mesma tecla sobre o Empresa Autogerenciável. Foi justamente o momento que a gente estava confuso também, né? Então, às vezes, dentro dessa linha... A repetição. Exato, a repetição. Talvez a gente teria falado com a pessoa certa, não teria vindo só a pessoa que quer deixar empresas funcionando sozinha. Mas sabe o que acontece? Tem um problema de linguagem, né? Tem, claro. Porque o que acontece? Antes de montar o EAG, também não sei se eu já contei isso aqui, né? Mas, enfim. Antes de montar o EAG, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos. Fiquei 2 anos. Fiz uma mentoria com o Michael Gerber e fiz um programa nos Estados Unidos que chamava Strategic Coach. E no Strategic Coach, a promessa era, né? Como deixar sua empresa autogerenciável. Então, em inglês, How to have a Self-Management Company, né? E aí eu peguei esse self-management e traduzi. Qual que é a tradução do self-management company? Né? Empresa autogerenciável. Mas aí no português, o sentido pode dar margens à interpretação. Acho que não é no português, acho que é na cultura. Lost in translation, sabe? Tipo, se perde na tradução por causa da cultura e não do... Por quê? Porque a cultura do americano não é eu vou ter uma empresa autogerenciável para ir pra praia surfar. Entendeu? A cultura do americano é tipo, vou ter uma empresa autogerenciável para poder respirar, mas ele sabe que ele tem outras coisas para... Isso. É diferente, porque o norte-americano, ele nasce empreendendo, gente, vendendo limonada lá com 6 anos de idade na porta de casa. O brasileiro nem sempre, né? A gente tem a cultura hoje disso, mas a gente já teve muito a cultura do funcionário público, graças a Deus estamos dando, né? E aí o que acontece? Para mim, eu tinha esse conflito porque ou poderia parecer que era charlatanismo, né? Ou poderia atrair o público errado. O cara que ele acha que ter uma empresa é mágica, né? Então, eu tinha muitos conflitos. Aí eu acho que você estava passando esse conflito, essa crença na sua comunicação. Aí quando foi sem causa, não Entende, tinha Aline? isso. Eu estava esperando a Dani falar isso. Porque a gente transmite. Se a gente não está seguro do que a gente faz, cara, a gente transmite. E aí a gente entrou no Sem Caos e aí arrebentou. Não, maravilhoso. Eu sou muito grata ao Sem Caos, com certeza, porque a gente comunicou, bateu na mesma tecla e tal. Mas olhando agora, eu sinto que eu não posso criminalizar o empresa autogerenciável. Porque a gente não fez um dever de casa. Eu amo equipe autogerenciável. Eu gosto dos 3. Mas se eu for dizer que o meu fave é empresa autogerenciável. Porque realmente é o nome da empresa e... Cara, e eu vejo tanta gente utilizando esse termo, outros empresários... Termo, virou um termo que as pessoas usam. Se virou termo, cara, tá muito perto do consciente da pessoa. Tá muito. É muito louco. Eu fui no podcast do nosso amigo Joel, e aí o Joel virou e falou assim, cara, eu vou resumir tudo que você faz, tudo que você falou no negócio assim, básico, bem feito. Eu falei,
Nossa, que medo é isso, básico bem feito. E aí ele criou, tipo, não, pode criar aí hashtag BBF e tal. E aí a galera começou a replicar isso. E aí várias pessoas começaram a falar do básico bem feito. Eu falei assim, nossa, tava no inconsciente. E porque é isso, muita gente não faz o básico bem feito. Né? Em vários negócios. Como que é? Na Hashtag comunicação. BBF. Vamos usar essa hashtag aí. Básico bem feito. Você cita a fonte, hein? Deixa eu pegar na esquina. Dani Almeida. Deixa eu aproveitar, deixa aqui para pedir um negócio para você, Dani. Vamos dar aí, sei lá, 3 passos, 4 passos, 5 passos para o comandante que está assistindo a gente agora, para ele anotar e ele identificar que momento que ele está, como que ele está se posicionando hoje, ou de repente ele identificar o que ele precisa fazer para mudar o posicionamento. Então, pegar a caneta aí para anotar, a Dani vai falar. Isso aí, caneta e papel na mão. Caneta e papel. Tem um posicionamento ou não tem um posicionamento? Faria 2 colunas aí. Então, eu conheço os valores da minha marca? Sim ou não? Né? Não tenho. Começa a encher ali a coluna do não tenho posicionamento. Eu sei quem é o meu cliente ideal, para quem eu quero vender? Sim ou não? Eu sei para quem eu não quero de jeito nenhum vender? É outro. Terceiro, eu tenho uma comunicação que, no caso de digital, se traduz num plano de comunicação. Eu sei o que eu preciso postar, que tipo de conteúdo que eu preciso postar, que vai reforçar o meu posicionamento e me ajudar a vender, me ajudar a ter voz. E aí, por último, se eu tenho tudo isso, eu tenho uma estratégia que vai amplificar o alcance da minha marca. E aí, no nosso caso, a gente está falando de tráfego, né? De anúncio. Porque é muito difícil hoje, gente. A não ser que você seja a Juliette lá do BBB, sei lá quem agora que está no BBB, que eu não consigo assistir nunca. Quem está na trend, né? Se você não tá num reality show, os Rolls aí da vida, se você não é o cantor XPTO, a cantora, é muito difícil você crescer totalmente no orgânico hoje na rede social, né? Então, onde que eu tô no digital? Eu tô só no Instagram? Isso não é um posicionamento, gente. Marca tem que cercar. Para você ter uma marca, construir uma marca, você tem que cercar, tem que estar... mas dá trabalho? Dá trabalho, gente. Mas reempacota conteúdo de uma rede social para outra se você não tem como investir ainda, sabe? Pega o Reels do Instagram, bota no TikTok que está crescendo, aproveita, porque daqui a pouco não vai dar para crescer fácil lá no orgânico. Anúncio lá também ainda é barato. Tô no LinkedIn, não tô no LinkedIn. Mas tem que fazer dancinha para ir pro TikTok? Não, pelo amor de Deus. Nossa, isso é mais uma história sobre posicionamento. A não ser que faça parte da essência da sua marca, não tem. Pelo amor de Deus, não faça. Se a sua marca é divertida, se você usa... E aí tem um livro maravilhoso que chama O Herói e o Fora da Lei, que é sobre arquétipos. Que você também não precisa se aprofundar tanto, entendeu? Mas é um livro legal sobre arquétipos. Que é qual arquétipo que você vai usar na sua marca? Se não for o bobo da corte lá, que é o arquétipo mais divertido, não faz sentido ter dancinha. Se você não tem uma empresa de moda, se você não tem uma empresa talvez e mesmo empresa de moda depende, né? Porque tem marca que não tem ali essa pegada. Se você, por exemplo, eu já vi médico fazer dancinha, virar piada, e as pessoas falarem, vou deixar de ir, porque... cara... o cérebro é machista, gente. O cérebro tem gente que combina ele com julga. humor. Tem isso. O Rafa combina com humor. O Rafa combina, mas é a essência da marca dele. Entende? O Rafa, já viu o Rafa cair num palco e, sair dando risada e, caiu sensacionalmente. Ele fala assim, me dá esse vídeo, pelo amor de Deus, que eu preciso botar isso na minha rede social. É da essência da marca dele. É por isso que eu tô falando que o primeiro passo é saber quais os valores da sua marca. Se a sua marca é divertida, se a sua marca tá ali para quebrar padrões, se a sua marca é rebelde, talvez valha a pena a dancinha. Mas se você não tem o autoconhecimento da sua marca, digamos assim, você não vai saber se a dancinha vai funcionar ou não. Então, cada conteúdo é um conteúdo. Eu não acho que tem que ser careta para todo mundo, mas também não funciona a dancinha para todo mundo. Não acho, não. Tenho certeza que tem que acompanhar a marca. Né, a gente fez o da papelada. O da papelada é muito legal. A gente fez um... Eu não sei se ele deu bom, mas eu adorei. Psicólogo. O do psicólogo. No YouTube ele rodou bastante. A gente fez um psicólogo. Então, a gente colocou como se fosse um divã. Você era o psicólogo? Eu era o psicólogo e o paciente. Eu era os dois. Aí eu deitei como paciente, a galera fez a montagem lá. Então, eu como paciente, eu trazia minhas reclamações. E eu como psicólogo, era o cara que estava esculachando o paciente. Sensacional. Né?
E, ficou muito legal. Ficou muito legal do psicólogo. Legal. Então, né? E não era uma coisa de humor, quer dizer, era um negócio engraçado, mas não era com humor. É bem humorado. Era bem humorado. De engraçadinho. Não era engraçadinho, era bem humorado, era isso. Então, mas esse é o limite. Se eu sei que a minha marca é bem humorada, mas não engraçadinha, eu fiz uma consultoria gigante para uma multinacional que a gente tinha o tom de voz da marca. Qual emoji que eu posso usar, qual carinha lá que eu posso usar, qual carinha que eu não posso usar, que hashtag que eu posso usar, que hashtag que eu não posso usar. Então, assim, tudo isso, quando você vai construir um posicionamento, você precisa pensar. Então, só para terminar a ferramenta que ele me pediu, porque depois vai dar bronca aqui na gente. Depois eu quero uma consultoria agora. Então, vamos. Desse aí o negócio de emoji, tá? Então, assim, ó. A primeira coisa primeira coisa é para saber se você tem um posicionamento ou não, né? Mas eu acho que tem muita gente já deve estar pensando, não tem o raio do posicionamento, eu acho. Mas, enfim, esse é o passo a passo para você saber se você tem, se você não tem. Depois você precisa construir isso, né? Então, construir minimamente, saber minimamente os valores da sua marca. Se é uma marca bem-humorada ou divertida, ultra divertida. Se é uma marca... quais arquétipos que você pode trazer? E aí, o arquétipo, você pode trazer um para a imagem e um para a legenda. Tem cliente que a gente traz o arquétipo do explorador. Então, a gente está atendendo uma empresa, eu estava falando para o pessoal aqui dos bastidores, que a gente só não atende empresa de moda porque a construção do conteúdo de moda é um outro fluxo muito difícil. E aí a gente escolheu não ter esse tipo de cliente em casa, mas a gente tem um cliente que é empresa de drone. Cara, empresa de drone. Tem noção de como que funciona esse negócio, constrói e a gente está fazendo, e está ficando bem legal. E a gente está usando o arquétipo do explorador nas imagens. Então, é o drone lá, aquelas paisagens incríveis, o cara olhando se tem minério, se não tem minério, se tem água, se não tem água. Que o drone você usa para várias coisas, né, na geologia. E aí o arquétipo do explorador, e na legenda a gente vem com o sábio, entra com o sábio. Por quê? Porque são geólogos, os caras, crânios e tal, e aí toda a tecnologia. Só que também não pode ficar muito técnico, porque o cara que contrata não é geólogo igual. Tem uma outra ferramenta muito legal para o cara construir o conteúdo dele que vai reforçar o posicionamento, que é mapa de palavras, word map em inglês. Vou te dar um exemplo. Se a gente fala que se a gente vai para e a gente estava conversando isso também antes de começar. Se eu falo lucro, faturamento, cliente, equipe, time, eu vou conectar com um tipo de empresário, provavelmente pequeno e médio. Se eu vou para LTV, se eu vou para, sei lá, ROI, Growth, eu já vou pegar um outro tipo de cara. Então, tem cliente de empresário de empresa maior. Então, tem cliente que a gente está reposicionando agora, que está indo para o B2B, e a gente está nesse teste aí, e aí isso foi um alerta que acendeu lá para a gente. A gente falou, cara, a gente não pode trazer essas palavras porque... O que acontece? Quando eu tenho um B2B muito grande, é melhor eu mirar no pequeno e no médio, porque muitas vezes hoje quem contrata, olha isso, essa sacada, quem contrata a empresa ou o consultor, etc., é muitas vezes o analista, não é o C-level big, não é o diretor, o CEO, né? Então, se eu quero atingir mesmo a empresa grande, se eu ficar usando muito jargão, palavra muito, nichada, eu desconecto com esse cara aqui. A gente não usa. Entendeu? Então, é uma coisa que vocês fazem, mas que quem está em casa, quem está ouvindo a gente, o comandante, ele precisa construir quais são as palavras que estão na mente do meu cliente ideal. Daí o mapa da empatia, que é outra ferramenta legal. Então, assim, não é só chegar lá e fazer o postzinho, entendeu, gente? Tem que usar essas ferramentas, nem que sente num fim de semana para fazer isso, porque o seu conteúdo, o seu posicionamento, a sua marca vai estar num outro patamar ali. Que legal. E eu estava falando do emoji, né? Qual que é a consultoria que você quer? Teve uma hora que você estava falando, eu lembrei do negócio da Coca-Cola, eu vou contar antes do fim, tá? Mas o do emoji, ó. A gente gravou recentemente um podcast com Wesley Delanogari. É difícil falar o nome dele. Agora acertou. Delanogari. A gente gravou um podcast, ele é daqui de Floripa, a gente gravou um podcast com ele, inclusive foi um podcast que deu hiper mega compartilhado, né? E esse aqui tem que dar também, então aproveita aí e já compartilha. Beleza, comandante? E aí,
ele criou toda uma comunidade lá e ele tem o balão da dopamina. Eu nem sei se ele mandou fazer aquele emoji ou se aquele é natural. Aquele emoji existe? Existe. E aí, ele entra numa live e todo mundo mete o balão. Se eu for fazer live com ele, eu só vejo a gente colocando balão, que é o balãozinho. Tem gente já que fez até camisa com o balão da dopamina, né? E aí eu fui olhar o Joel, parece que ele usa sino, né? É sino que o Joel... Usa sino. Eu lembrei da VV Fit, que é a Verônica, que a gente conhece, que ela é embaixadora da barriga negativa, né? Então, ela, na verdade, a dela não é emoji, é um parênteses, assim, virado um pro outro, com um pontinho no meio, que é a cinturinha. Então, ela chama a comunidade dela de cinturetes e ela usa esse emoji. Então, é legal o emoji também estar ligado à sua comunidade, né? Aí eu fui lá, o emoji que tem isso aqui, ele é muito esquisito. A primeira vez que me mandaram ele, Marcelo, esse você tem um emoji? Eu olhei e falei, coisa estranha. Ele é cortado no meio, né? Ele é cortado no meio, ele é esquisito. Não parece que é um negócio de comandante, né? E eu gosto de fazer, eu tiro as fotos, todas as fotos eu tiro assim, né? Mas o emoji disso daí é muito esquisito, eu não gostei desse emoji aí. Né? Então, eu não uso tanto. Mas a galera tem muita gente usando que me responde bastante, com ele. tá? Tem muita gente que me responde com esse emoji. Então, cara, mas se a tua comunidade começou a adotar, pelo amor de Deus... É isso. É já isso. Tá neles, Independente de achar esquisito. Aceita que dói menos. Comandante, se você estiver vendo aí no YouTube, põe um emoji aí do comandante ali. Coloca a imagem. Se o cara estiver vendo no YouTube, põe aqui o emoji aqui. Quem estiver editando, se for o Luca, coloca aí. Né? E, então vai lá no YouTube e coloca que eu vou saber que você chegou até aqui. Esse é o Taka que vai editar, né? É o Taka, Ó, a Carol. E pra quem tá só ouvindo, né? É o emoji que tá com um sinalzinho de continência. É que pra mim ele não parece que é um sinal de continência. Mas ele é. Mas eu acho que as pessoas vão identificar, Marcelo. Sim. Na hora que tiver lá, elas vão conseguir identificar. Senão a gente fala com o Tim pra ele criar um emoji pra nós. Ô, Dani, e pra você que já tá nesse mercado há 20 anos já, né? Tem algum conselho que a Dani de hoje daria pra Dani de 20 anos atrás? Tem. Cara, invista em conhecimento. Reinveste. Tudo que você ganhar na vida, reinveste em conhecimento. Porque minha primeira empreitada, assim, como empresária, tal, empreendedora, teve muito erro, mas foi muito aprendizado também. Já hoje, eu olho e falo, cara, minha segunda, que foi a Rugido Cursos, eu já errei menos, mas ainda errei. E hoje, assim, cara, que louco, se eu tivesse esse conhecimento antes, o tão rápido que a gente está crescendo, e é esse conhecimento que não é o conhecimento técnico de comunicação, que, aliás, eu sou aluna do EAG, tá, gente? É isso aí, Quero dizer aqui, fazer um pequeno merchan, que eu aprendi muito no EAG, gratidão, e aprendo até hoje, né? E, assim, esse, para mim, foi o maior conhecimento, porque, é lógico, eu sou obrigada a conhecer sobre comunicação, estudei minha vida, amo, sou apaixonada por comunicação, mas o conhecimento que me tirou, assim, sabe, que virou minha chave, foi esse conhecimento que a gente não tem na escola, que a gente não é, ainda mais a gente jornalista, né, também 3, menos você, a gente não foi, a gente foi criado para, né, faculdade, achava, até hoje, tem gente que acha que a gente que vai fazer jornalismo, ai, cadê a inspiração? Inspiração cacilda, gente. Tem essa. Texto é processo, é técnica, do mesmo jeito. Só que a gente, para piorar tudo, a gente não foi criado para ser empresário, para empreender. E hoje a minha filha, gente, 10 anos vai fazer, Bibi, ela escuta podcast comigo. A gente começou o nosso, e aí ela no outro dia, ela falou assim, mamãe, deixa... Ai, que você... Bia, escolhe a historinha de dormir. Não, vou terminar de ver o seu podcast lá com aquela moça. Cara, assim, é outra geração, é outra cabeça. Se eu tivesse, né, tido isso, se eu tivesse... Então, hoje eu viraria para mim e falaria assim, cara, invista, e não só no conhecimento técnico, investe num conhecimento de negócio mesmo, sabe? Porque por mais que você não vá ser empresário, você precisa empreender. E eu vejo, já fui adulta mimizenta, assim, sabe? Tipo, ai, ó, empresa, eu tô aqui, empresa não faz, empresa não acontece, né? Pô, quantas empresas que eu trabalhei, que eram empresas de comunicação incríveis e que hoje, cadê?
E eu ficava lá naquela sofrência de, ai, meu Deus. E, cara, assim, ó, ai, meu Deus, sai, vai fazer acontecer. Acabou, para de reclamar. E eu vejo muito essa geração hoje assim, querendo tudo na mão, sabe? Querendo pular etapa, querendo achar que, eu sou muito boa tecnicamente. Outro dia eu mandei uma pessoa, cara, promovida para o mercado, como dizem, né? Não adianta Manda ser pra caixa. Na nossa época, a gente mandava pra caixa. Promovida para o mercado. Porque assim, tá bom, você é maravilhosa, mas você não adianta, falta inteligência emocional. Então, assim, se eu tivesse isso no passado, Jesus amado. Esse é um insight. Massa. Sabe que você falou da história e lá no comecinho você começou a falar de contar história, aprender a contar a história da marca, né? E aí eu lembrei quando eu fui no Museu da Coca-Cola. Então eu estava em Atlanta. Estava em Atlanta. Atlanta é demais. E a gente falou de pegar fila, né? Eu uma vez fiquei, acho que 8 horas na fila para comprar o iPhone 6. Ah, você pagou esse mico. Eu nunca paguei esse mico. É que eu sou Apple maníaca, mas nunca paguei esse mico. Mas como que foi? Eu tava em Atlanta no dia que lançou, né? E a fila tava gigantesca. Aí, beleza. Quando cheguei em Nova York, eu falei, lá em Nova York eu vou. Aí eu fui à noite. Naquela hora já era praticamente 24 horas, né? Fui à noite, ela falou, vem de manhã que não tem ninguém. 4 horas da manhã não tem ninguém. Acordei 4 horas da manhã, entrei na fila e fiquei até às 13, eu acho, por aí. E fiquei na fila. Porque aí, depois que você está 2 horas na fila, você fala, agora já fiquei 2 horas, vou ficar. Jesus E daqui a pouco você fala, já fiquei 3, vou ficar mais um pouco. Quando você vai, já fiquei 4, eu não vou voltar. Aí o cara sai na porta e fala, acabou. Não, imagina. Enfim. Mas eu ia contar de Atlanta, né? Eu fui na Coca-Cola. Eu não tomo refrigerante, eu acho que faz uns 15 anos ou mais. Eu acho que faz mais de 15 que eu não tomo refrigerante. E eu fui na Coca, e aí eles começam a contar toda a história do cofre, a fórmula da Coca-Cola, que é um segredo. E aí você vai fazendo um tour por dentro da Coca-Cola, aí eles contam, mostram as fotos de como começou, que era um xarope. E aí vão contando toda a história, e aí vai mostrando como foi sendo construída, como ela foi entrando no mundo. Mas o tempo inteiro está falando do segredo, porque ninguém sabe a fórmula. E aí no final do negócio você entra lá, tem um cofre, não sei o quê. E aí eles fazem todo um suspense lá para revelar a fórmula e não revela a fórmula. Tá vendo? Mas aí você curtiu tanto aquela história que você sai, aí você sai no negócio, tem todas as cocas de todas as épocas. Você nem imagina o que já teve de Coca-Cola aí. E Isso aí é história. Você Toda entra, empresa norte-americana faz isso. Todas as Coca-Colas, né, os refrigerantes da Coca-Cola Company. Aí você sai e fala, vou querer tomar um de cada um desses daí. Sai provando tudo. Eu que não tomava nem refrigerante, né? Incrível. Você tomou poder. Coca-Cola lá? Hã? Você tomou Coca-Cola? Você tá no Museu da Coca-Cola, tomei Coca-Cola, Cherry Cola, não sei mais o que cola. Tem uma Coca-Cola que era branca, Ia que brigar era com o Marcelo se não tivesse tomado. O que seria a Coca-Cola sem essa história e sem as garrafas temáticas? E sem o segredo. E sem o segredo. Sem o segredo. O que seria o Jeff Bezos sem a foto com o papel sulfite na garagem, lá naquela mesinha Mequetrefe Amazon? O que seria o Jobs sem a história do fui demitido da minha própria empresa, da garagem, do não sei o que lá? Cara, o que... Se você quer, acho que essa é a mensagem, assim, para o comandante que está ouvindo a gente. Você quer construir um negócio de verdade, uma marca com legado, um negócio para você falar assim, não tem essa de quando R$10 a mais, R$10 a menos, sabe? De preço, de eu quero comprar de você. É isso. Você conhece o Joaquins? Quem? Não Do sei, lanche. tem bares. O lanche. Do sim. lanche ali no Itaim. Sim. Então, Meu, é uma os grandes história. restaurantes... É muito legal. Os grandes restaurantes têm A história. Pets. A A Pets Pets conta, também. aquela batatinha. A Pets essa não, é uma a Pets. hamburgueria Isso, é a Pets. sensacional. Aquele cara... Maravilhoso. Aliás, aquele cara tá vivo? Porque ele... Eu acho que sim, tá? Porque eu acho que ele tava até num burnout. Porque, assim, a comunicação deles era muito genial. Mas eles faziam tudo sozinhos, praticamente. Então, e o cara era... Teve um vídeo que eu rachei de rir. Você viu esse vídeo que eles fizeram? Imitando a apresentação do Steve Jobs. Colocou uma barriguinha... Só que o cara dava uma barriguinha com a blusa preta, assim, subindo. Muito engraçado. Não vi. Que era pra lançar, tipo, uma batata frita, um hambúrguer. Gente, e é isso, né? Cara, e o E hambúrguer... a sabe marca que deles parece? tem O a hambúrguer ver com mais isso. básico, igual Não do é seu nem bem Osvaldo. humorada, é tipo palhaçada. Aham.
Tem o hambúrguer do seu Osvaldo no Ipiranga também, a gente não comeu, né, Aline? Tem que te levar lá pra você comer. A Aline é viciada em hambúrguer. Mas em história também. Eu amo hambúrguer. É pura história. Eu não sei onde ele arruma aqueles pratinhos de plástico. Ó, entregando a idade de novo. A gente ia nos bar, não tinha um pratinho de plástico? Opa. Nos botequinhos Até hoje ali. ele tem um pratinho de plástico. Em Santos, gente, eu venho de Santos, né? Santos na metrópolis. Mas o seu Osvaldo ali no Ipiranga... Santos, você ia no CPE, aí você saía da balada, tal, não sei o quê. Chegava lá, sentava no CPE pra comer um hambúrguer, era um sanduíche que vinha aberto no pratinho de plástico. Eu não sei como tá o seu Osvaldo agora, mas no Ipiranga fazia fila. Fazia não, né? Se tiver mesmo esquema. Faz fila. Aí você chega lá, é um pratinho de plástico, é aqueles guardanapos das antigas que você vai puxando Espalhanapo. ali. Espalhanapo. O suco só tem uva e laranja que você põe refresco, naquele... né? Que deve ser aquele refresco, né? Que é aquele refresco que você aperta. Só corante. E... Cara, e o sistema de anotação, né? O sistema de anotação, aquele bloquinho cor-de-rosa, ele escreve na mão e chama você pela vez, não erra. E é o mesmo funcionário que atende a gente, é o mesmo cara de 20 anos. Comida é impressionante, né? Tem todo lugar. Por quê? Porque, gente, comida é um negócio que pega na memória afetiva. Então, assim, quem não... Para quem... São Paulo, por exemplo, você vai pra praia, pra Bertioga, sei lá pra qual praia. Tem o pastel do Trevo, que é um pastel... E aí, o que os caras fizeram? Aquele pastel gigante, mas que você não dá conta. É tipo uma refeição. Você vai comer, você fala, gente, não aguento mais. Mas fica na tua memória. Por quê? Imagina, você tá indo para uma viagem incrível, você tá voltando de uma viagem incrível. Isso também é comunicação, isso também é posicionamento. Não tem como não parar no pastel do Trevo. É isso. Não tem como ir no Mercadão e não comer o lanche de mortadela. O lanche de mortadela do Mercadão é sensacional. É assim, sensacional, porém, tu dá 2 mordidas, você já tá enjoada. Não tem como. Eu como com cheddar ainda. Não, o desafio é comer tudo. Com certeza, mas eu dei 2 mordidas. Aline, por isso que você é magra assim. Por isso que você é magra assim, eu tô sempre de dieta. Eu como de mortadela com cheddar. Gente, como que é o nome? Como que é o nome de quem faz o lanche? Eu não tenho a menor ideia. E eu morei lá. Não sei. Eu ia, assim, uma vez por semana. Eu morava lá, eu ia a pé até o Mercadão. Eu não sei o nome do lugar, é só o lanche de mortadela. Não, mas todos hoje em dia tem, virou tipo uma comida do Mercadão, entendeu? Você vai pra Porto... É um H. Então, eu não lembro. Não sei, gente. Tem o pastel também de bacalhau, que também é... Mas é o lanche de mortadela que é famoso. Não, tem várias comidas. Você vai pra Porto, em Portugal, hoje, tem a francesinha, que aí você vai no lugar, aí é storytelling, que você fala, gente, sensacional. Então, assim, é isso. Deu fome. Olha quanta coisa. Não, nem fala. Não, e olha quanta coisa que dá pra fazer aplicar. Isso aí amanhã eu já ia pegar um emendar pão com mortadela e ó. Nossa Senhora. E eu que tô aqui em recuperação na minha barriguinha, não posso comer essas coisas, não. Tô só na base do Gatorade aqui. E Dani, de todo esse papo aqui que a gente falou bastante elementos e passo a passo, teve bastante coisa prática aqui que a gente trouxe. O que você daria de comando? Um comando seria um insight, uma ideia para o comandante estar ouvindo aqui esse podcast. Qual que é o comando que você daria? Vou copiar a Nike. Só faça. Just do it. Just do it. Apenas faça. Pega cada ferramenta... Assim, estuda esse podcast, cara, porque a gente deu muita ferramenta para posicionamento e comunicação no digital. Mas muita ferramenta. Pega, senta um fim de semana e apenas faça. Ai, tá certo, tá errado, não sei. Tenta, testa. Comunicação não é escrita na pedra. Você tem que testar, você tem que ajustar. Mas você tem que começar. Então, faz. Só faz. Show. Rogério, qual que é o comando? Pô, depois que ela explicou o negócio aqui, ó, o posicionamento vai dizer onde você tá e para onde você quer ir e pro mercado, né? A gente fala muito de fazer as metas, os objetivos e dividir com a galera do time. Isso é dividir com um time, mas no mercado, né? Para o teu cliente. Isso. É uma mensagem para o mercado. Boa. Posicionamento é uma mensagem para o mercado. É isso. Marcelo, qual que é o teu comando? Storytelling. Meu comando é monte o seu posicionamento de acordo com os valores da tua empresa, de acordo com os valores da tua marca, porque não tem como dar errado. Se a tua essência está conectada, só vai longe, porque daí vai conectar com o storytelling, vai comunicar para o mercado e você vai apenas fazer, vai seguir adiante. Meu comando conectou todo mundo, galera. Que isso? Arrasou. Depois dessa, eu vou até embora. Isso porque ela não fez engenharia. Isso porque ela não fez engenharia, fez jornalismo. Pois é. E Dani, como que os comandantes fazem para te encontrar? Se eles quiserem saber mais sobre você, sobre a Rugido, como que eles fazem para te achar na internet? Instagram, @DaniAlmeida. Tudo junto, assim mesmo.
Tem o site www.rugidodigital.com. E aí tô no LinkedIn, tô no YouTube, agora a gente tá no Spotify também com o Rugido Cast começando. Germano vai lá, inclusive, vai gravar comigo, tá? Eu chego de... Por livre espontânea pressão agora. Eu chego de Israel e vou lá gravar. Não, ele já estava agendado, eu não fiz isso, essa sacanagem. Ah, tá. Mas já estava agendado. E é isso, todas as redes sociais, estamos lá. Maravilha. Dani Almeida. Dani, obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar um pouquinho dessa toda a tua jornada, né? Mais de 20 anos aqui com os comandantes. E espero que tenha valido a pena para todos os comandantes também, ó. Deixa aqui o seu comando aqui nos comentários qual foi a sacada, qual foi o comando que você pegou desse podcast. E aproveita para compartilhar também com outros empresários, porque eu tenho certeza que se você está ouvindo aqui, é porque você tem um problema de posicionamento, ou porque você está querendo melhorar o seu posicionamento. E você, com certeza, conhece outros empresários que ficam reclamando de preço, reclamando que o cliente ele não paga direito, porque tem que só diminuir o preço porque não dá certo, porque, mas no meu negócio não tem como me posicionar, porque é assim mesmo que funciona. Então, encaminha para esse empresário também, para que ele entenda que tem como, sim, fazer um posicionamento que pare de brigar com preço, que realmente tem uma história, que tenha uma comunicação correta para o público e assim por diante. É isso, Marcelo? É isso aí. Fiquei com vontade de comer a coxinha do Marcelo agora. Eu só agradeço. Adorei o papo. Adorei. Valeu. Obrigada, gente. Espero que a gente tenha contribuído aí para os comandantes. Que massa. Show de bola. É isso. Até a próxima, Bora comer comandantes. coxinha agora. Valeu.